Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas verdades. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos a sua ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, estamos a caminho da preparação para o Natal. Domingo passado estávamos lá no capítulo 21 de Lucas, Jesus encerrando sua missão de pregador, chamava os apóstolos a se prepararem para a sua vinda futura, vencendo a gula, a embriaguez, as preocupações da vida. Hoje a gente vai lá no começo do Evangelho, no capítulo 3, versos 1 até o 6, em que João Batista aparece pregando na mesma linha de Jesus, na mesma linhagem profética, apresentando para nós situações concretas que nós precisamos enfrentar em nossa vida para acolher a vinda de Deus, a razão da fé, a razão da igreja,
a razão do cristianismo, a razão da nossa caminhada na fé é esta. Se você tirar isto como centro da sua vida, uma frase breve, a última frase, o versículo 6 do Evangelho de hoje. Leiam comigo, bradem comigo. Lá no final do Evangelho, João Batista, Isaías e Lucas, os três, gritam para nós esta frase. Leia. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Novamente, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Ver a salvação de Deus. Ver. Não é ouvir somente, mas ver. É tocar e ser tocado por esse mistério. A salvação de Deus. A questão já começa aqui, que muitas pessoas buscam a religião e a fé não para ver a salvação de Deus. Buscam a religião e a fé ou por tradição e costume, ou no máximo, nas pressas, para resolver problemas rápidos. Soluções rápidas para questões que aparecem na vida cotidianamente. O centro e a razão da fé é ver a salvação de Deus. Se o tema da salvação não te interessa, seguramente o cristianismo e a Igreja Católica e a pregação nunca atingirão você. Repito, se o tema da salvação não é central na sua vida, a fé cristã católica nunca alcançará você. Nunca. Você pode ter o tipo de prática mais ativa que você imaginar. Mas tire o tema da salvação de Deus, a fé cristã e a igreja perdem o sentido. Agora, como trabalhar e colocar em nossa vida esta centralidade da salvação de Deus? É disso que a palavra hoje fala. Vamos ao começo do Evangelho. Tome lá comigo. Quem acompanha e medita, depois nas redes sociais, tome a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Lucas inicia a missão de João Batista fazendo uma descrição da situação política, econômica, cultural, religiosa, social no mundo até então conhecido do Império Romano. Vejamos, no 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconite, de Elisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Bradem comigo, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Retomemos. O império, Tibério César, Pilatos, governador, Herodes, administrador, Filipe, administrador, Anás e Caifás, sumos sacerdotes. As figuras importantes do poder de então. Poder político, econômico, social, militar e religioso. Chama a gente a olhar para essas figuras e depois tira o olho das figuras importantes e puxa a visão da gente lá para o deserto e diz assim: foi então que a palavra de Deus foi dirigida completamente fora do cenário das grandes figuras a João Batista, o filho do mudo Zacarias, no deserto. Bento XVI, numa pregação maravilhosa, diz assim, que Deus usa
os grandes deste mundo apenas como moldura, mas na pintura a palavra é dirigida a um pequenino, insignificante, filho tardio de um casal estéril, no deserto. Primeiro, quer encontrar razões para você buscar a salvação que vem de Deus? Não fique lendo os fuxicos das figuras grandes dos impérios de hoje, da cultura, da economia, da política, das religiões. Perceba que Deus fala por sua palavra através de um pregador insignificante no deserto. Vamos lá? O Batista recebe a palavra de Deus no deserto. O deserto é, por excelência, o lugar onde nós pregadores devemos nos habituar a viver nele. Um pregador que não tem boa relação com o deserto, que é o lugar do cultivo da intimidade com a palavra de Deus, dificilmente ele dá conta de ser instrumento de Deus através da pregação. Você quer ser uma mensageira, um mensageiro de Deus na sua família, no seu trabalho? Reconcilie com o deserto. Crie tempo e espaço para você com a palavra de Deus na sua solidão e no seu deserto. Perca o medo de entrar no seu deserto e criar um ambiente de deserto para cultivo da intimidade sua com a palavra de Deus. Primeira regra. Depois comece a falar. Talvez você tenha falado muito e tentado muito ensinar e ajudar pessoas da sua família, seu trabalho, mas o sucesso tem sido precaríssimo. Talvez a origem do insucesso seu na transmissão seja exatamente a qualidade de íntimo do Senhor, da palavra dele. Isso não se alcança escutando música gospel no carro, arrepiando e chorando todo dia. É preciso palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está perdendo lugar, a música passou a fazer parte de um frenesi, de um transe, e as pessoas acham que têm intimidade com Deus, porque a música, a canção, o hino gospel tem lá 2, 3 frases da palavra, e arrepiou, chorou, pronto, está me ajudando. Isso não é relação com Deus, é infinitamente mais do que isso, está claro? Pronto. Falou de João, da origem dele, do ambiente onde ele recebe a missão, e agora fala da missão de João. Versículo 3. E ele percorreu toda a região do Jordão. Espera lá. Do deserto para o vale do Jordão, o pedaço de terra considerado o pedaço de terra mais fértil do mundo. Do deserto, o lugar da sua intimidade com Deus, para o ambiente da fecundidade, da fertilidade da terra. A região do Jordão. Por que o Jordão? E não o centro comercial, político, econômico e religioso como Jerusalém. Como as cidades importantes e imponentes do seu tempo. Por que o Jordão? Primeiro porque às margens do Jordão estão os trabalhadores, os produtores que sustentam e alimentam a vida do povo dos centros urbanos. Mas lá também estão a massa sobrante, as multidões que viviam do resto da produção, da pescaria ou da produção agrícola. Lá estão aqueles que não fazem parte de nada na economia, na política e nos poderes deste mundo. Mas lá também
é o ambiente onde João vai batizar Jesus e onde Jesus será apresentado com o testemunho de João no batismo. O céu abre e o Pai Eterno apresenta para João quem é Jesus. Este é meu filho amado, o escolhido. Então, o deserto não é para você se acostumar na sua solidão e ficar egoísta e individualista na sua privacidade. O deserto seu tem que tornar você homem e mulher fecundo, como o vale do Rio Jordão. E João vai para lá. Fazer o quê? O que é que ele faz? Leia. Pregando, bradem. Um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Espere lá. João prega. João prega e a pregação dele tem uma finalidade: conduzir os ouvintes. Hoje no mundo da economia, da cultura, se usa muito uma expressão: nós vamos fazer uma imersão em tecnologia, não é? Essa expressão é muito comum. João prega um batismo, uma imersão na conversão, um mergulho na realidade, no território, no campo em que você e cada um de nós precisamos de conversão, um batismo. A pregação de João leva cada um de nós para onde? Aqui para dentro, para o território onde precisa conversão. Só recordando, já trabalhei isso muito até hoje aqui. Conversão, uma palavra grega que significa, do grego, metanoia. Noia, mentalidade, conversão é mudar a mentalidade. Escuta a palavra de Deus. Escutando a palavra de Deus, ela forma a minha mentalidade. E depois, a partir da compreensão que eu tenho com o que Deus me falou, eu organizo as minhas metas. Então, conversão é organizar as minhas metas, primeiro mudando aqui. Eu mudo a mentalidade, passo a pensar conforme o que Deus me fala, e a partir disso, organizo as metas. João, então, prega que as pessoas mergulhem na conversão. E o resultado desse mergulho em si mesma, em si mesmo, em sua própria realidade, o resultado é reconciliação, perdão dos pecados. Agora, aqui, a gente começa a descobrir uma constatação delicada. A pregação nunca esteve tão em crise como nos dias de hoje. Porque a pregação do Evangelho, ela virou ferramenta de marketing religioso, de sucesso de empreendimentos religiosos, de captação de recursos. Os escândalos da igreja e das igrejas cristãs estão todos nesse campo. Não é? A pregação, ela faliu porque nós, pregadores, tiramos o tema da conversão, tiramos o tema do perdão dos pecados e passamos a pregar uma excitação de estímulo para ajudar você a conquistar o que você quer. E aí, vem a falência da pregação. Porque a pregação, tal como ela deveria ser a de João Batista, a pregação de João Batista não forma heróis, não forma pregadores bem-sucedidos montando império. A pregação de João Batista forma mártires, não é? Decapitado. E aí, minha gente, a gente começa a entender o descompasso que tem o hoje com a igreja dos primeiros séculos. Agora, a falência de nós pregadores, e nós pregadores precisamos melhorar muito. Vocês sabem
eu sei o quanto eu preciso melhorar, mas vocês sabem mais sobre mim do que eu, do quanto eu preciso melhorar. É verdade que nós pregadores nos tornamos muitas vezes uma coisa enfadonha, uma tragédia de despreparo, de descompasso entre o que é a palavra e o que nós falamos. É claro que isso ocorre. Mas falei primeiro das necessidades que nós pregadores temos de nos aperfeiçoar. Mas uma das razões para a pregação ter falido é porque nós que escutamos a pregação não nos interessamos pelo tema da conversão, e muitos de nós que buscamos a pregação e não gostamos de pregação, que fale para nós quais são os pecados que nós temos que buscar reconciliar e perdão. Pregação é um trem chato de fazer, chato de ouvir, porque ela conduz o pregador a entrar em territórios desconfortáveis. Entrar na profundidade do ser de cada um de nós. Pregação é um trem cada vez mais em crise, porque os pregadores estão virando coach, não é? Autoajuda. Os pregadores se tornaram estimuladores de sucessos do mundo, e não processos de entrada nas realidades mais profundas. Essa semana, terça-feira, eu celebro, agradecido a Deus, os 25 anos da minha ordenação sacerdotal. Aqui nesse chão eu prostrei, fui ordenado sacerdote aqui nesta igreja. Não farei festa, nada. Estarei de retiro, segunda, terça e quarta. Nem aqui vou estar. Porque por causa da pandemia e das exigências de conversão, precisamos mais de deserto do que de festa. Mas, seguramente esse evangelho provoca em mim grandes questionamentos para o meu papel de pregador. Um pregador, ele é permanentemente avaliado pelo quanto a pregação conduz os ouvintes da pregação a processos de conversão e de reconciliação com Deus e com os outros. Se a gente prega, e escuta o rebanho que ouve a pregação e você não vê avanço, a gente começa a desconfiar de nós mesmos. Mas eu queria propor a você que você não tire de você o direito e até a obrigação de questionar a nós pregadores, a mim. Mas eu queria propor a você que você juntasse ao seu esforço de questionar a nós pregadores, que você criasse coragem e começasse hoje a colocar uma pulguinha atrás da orelha. Começasse a desconfiar da qualidade da sua escuta. Porque se a pregação não te conduz a processos internos de conversão, de mudança de mentalidade e meta, e de processos de reconciliação, se você vai à missa, sai da missa, entra na igreja, sai da igreja, e não mexe em nada o território que já está assentado, tem uma coisa errada com o pregador, mas tem alguma coisa errada também com você. Crie coragem. Ouse. Agora, João Batista vai apresentar para nós, na verdade, 3 figuras: João Batista, o evangelista Lucas e Isaías, apresentam para nós a eficácia da pregação. Vamos lá? João Batista, portanto,
Retoma o versículo 3 e o 4 todo. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Qual é a fonte dele? Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Aqui está uma decisão de qualidade. A pregação de João Batista tem autoridade, porque a base é bíblica. Não é pregador contando historinha emotiva, fantasiosa. Ele tem uma base. Ele não prega sentimentos, emoções e opiniões próprias. Ele vai ao livro das palavras do profeta Isaías. E, abrindo o livro, o profeta Isaías prega pelos lábios de João Batista o quê? Brademos. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Espere lá. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita onde? No deserto. Ai, ai, ai. Esta é a voz daquele que grita. A pregação deve consistir-se num grito de Deus, que chega aos nossos ouvidos. Grita no deserto. O que é o deserto? O deserto é exatamente o lugar desconfortável da conversão. O deserto são aqueles territórios aqui dentro que você fala assim: aqui ninguém põe a mão, aqui ninguém põe o dedo, aqui ninguém entra. É muito comum as pessoas dizerem assim: padre, meu esposo passou por umas experiências na família dele, e um homem muito bom, mas é muito machucado, muito ferido, porque tem umas coisas no relacionamento dele com a família que ninguém entra. Padre, minha esposa tem uns traumas que ela traz com ela, da profissão dela, que ela bloqueou. Nesses assuntos ninguém mexe. Desertos são aqueles territórios aqui dentro, onde nem você mesma e você não deixa ninguém entrar. Se a energia acabar com a chuva brava, eu não vou dar conta de gritar, mas eu proponho logo que você crie coragem e peça ao Espírito Santo para dar a você a coragem necessária para você entrar nesses territórios proibidos, aqui, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Aqueles territórios bloqueados, aqueles territórios onde você não progride, não avança, e você mesma sabe que enquanto você não enfrentá-los, você vai ter sempre experiências traumáticas, no campo profissional, afetivo, emocional, espiritual, sexual, moral, ético. Tá claro? Entre, mas entre com coragem de gritar aos seus desertos. Aleluia! Grita essa voz nos seus desertos. Entre nesses desertos, mas não faça como Israel fez. Israel, que tinha o vale de terra mais fértil do mundo, o Jordão, entrou no deserto, tirando a água do rio Jordão e mandando para o deserto. Floriu o deserto e está matando o vale do Jordão. Aí não adianta. Israel está entrando num processo de colapso econômico futuro, porque está acabando a água. Você precisa entrar no deserto sem atalhos, sem roubar a água. Você precisa fazer florir o deserto seu, entrando na intimidade mais profunda, e é
a palavra de Deus que vai fazer florir os desertos seus. Amém? De verdade. Agora, João Batista, ajuda lá, Paulo. João Batista propõe, Isaías, João Batista e Lucas, propõe que você entre e mexa em 5 áreas. Vamos ler? Grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Sabe o que isso significa? Deus só entra na sua vida pelo caminho que você preparar. Se você é alguém que reza, muda de igreja, mas não experimenta a presença de Deus, Deus só entra na sua vida pelo caminho que você preparar. Sabe por quê? Porque Deus não é abusivo. Existe um conceito hoje em dia sendo muito trabalhado dos abusadores espirituais. Nós pregadores facilmente nos tornamos abusadores espirituais. Tem o abuso sexual, o abuso moral, mas também tem o abuso espiritual. De pregadores que entram na vida e nas feridas da gente e faz a gente virar escravos deles, não tem? Então, não é isso que Deus faz. Ele diz: prepare o caminho do Senhor. É você que vai fazer o caminho. Não é pregador, não é Deus, não é João Batista, não é Isaías. É você que vai preparar o caminho pelo qual o próprio Deus entrará. Amém? Amém. Agora, 5 áreas delicadas para você preparar o caminho do Senhor. Vamos lá? Bradem: vença o trovão, o vento, a chuva. Endireitai Suas veredas, todo vale, será aterrado, toda montanha e colina, serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados. serão aplainados, E todas as pessoas, verão a salvação de Deus. irmã, irmão, quer ver Deus? Quer ver a salvação que vem de Deus? Permita que João Batista, Lucas e Isaías ajude você a endireitar veredas, aterrar vales, rebaixar montanhas e colinas, tornar retas passagens tortuosas e aplanar caminhos acidentados. Sabe o que isso significa? Olha, Deus quer chegar na sua vida, mas tem uns buracos na sua vida moral, afetiva, espiritual, psicológica, sentimental, diacho, não sei nem qual é. Mas tem uns buracos que impedem Deus entrar. Você precisa aterrar esses buracos, que Deus vai passar por eles. Tem umas montanhas e umas colinas de orgulho, autossuficiência, prepotência, arrogância, que você foi subindo o tupete e tomando distância de todo mundo, de Deus, da igreja, da família, dos amigos. E o profeta fala: Deus quer entrar na sua vida, mas rebaixa suas montanhas e suas colinas, que Ele vai chegar logo. Amém? Permita que esse grande empreendimento de engenharia espiritual, que as máquinas de Isaías, de Lucas e de João Batista entrem no território dos desertos da sua alma, do seu espírito, da sua mente, e organize o caminho do Senhor. Amém? Permita. Repito, mete o pau em nós pregadores.
Pode continuar criticando a nós pregadores, mas crie coragem de desconfiar da qualidade da sua escuta. Porque se você ouve a pregação e os buracos continuam, as montanhas, os caminhos tortos, aí, irmãozinho, irmãzinha, o trem é com você. Tá claro? Mas não tá fácil. Isso não é obra sua e nem minha, é obra do Espírito Santo. E a gente precisa fazer isso e sair do outro lado como quem vê Deus. Hoje, na missa de manhã, quando o salmista estava cantando o salmo de hoje diz assim: entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Eu pensei, o que é que os pagãos com quem eu convivo falam sobre mim e sobre nós? Aquelas pessoas mais sem noção na fé, elas dizem sobre nós, que maravilhas fez conosco o Senhor? Ou eles dizem assim, não sei para que essa criatura vai à igreja, porque não tem nada de Deus na vida dela. Permita que esse temporal rasgue uma estrada nova, um caminho novo do Senhor. O mundo e a sociedade de hoje apresenta para você alternativas, atalhos, mas o mundo nunca dará a você a graça de ver a salvação de Deus. Para ver a salvação de Deus, é você que entrará com a palavra de Deus aqui, no corpo inteiro e na alma, e preparará o caminho dele. Faça isso. Peça ajuda. É o Espírito Santo que opera essa obra. Ela não é sua, ela não é minha. Ela não é uma ameaça. O que essa obra vai garantir é que Deus chegue em você. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um profundo diálogo. Sinta o barulho dessa ventania, dessa chuva, dos trovões. Diga para Deus: Senhor, faz florir os desertos interiores, faz florir os desertos de minha alma, de meu espírito, de meu coração, de meu corpo, de minha mente. Faz brotar vida nesses desertos que eu criei. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Canta.
abandonar-me, mais suave. Quero Abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Rezem comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu não tenho medo eu não tenho medo da salvação da salvação que o Senhor traz que o Senhor traz para mim, para mim, para nós. para nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, ajude-me ajude-me a enfrentar a enfrentar todos os desertos todos os desertos que por muitas razões que por muitas razões eu criei. eu criei. A vida criou em mim. A vida criou em mim. Quero vencer esses desertos Quero vencer esses desertos e ver a presença de Deus e ver a presença de em Deus todas as dimensões da minha vida. em todas as dimensões da minha vida. O Senhor sabe, O Senhor o sabe, Senhor conhece o Senhor conhece tudo que em mim precisa, tudo que em mim precisa, necessita necessita de conversão, de conversão, como esta chuva que cai. como essa chuva que cai. Batiza-me, Batiza-me, um batismo de conversão. o batismo de conversão. Mergulha-me Mergulha-me no mistério do amor do Senhor. no mistério do amor do Senhor. Lava-me Lava por seu sangue o seu sangue de meus pecados. de meus pecados. Quero ser uma criatura nova Quero ser uma criatura que nova, vê Deus, que vê Deus, que vê a salvação que vê a salvação chegar sempre chegar sempre pelos caminhos pelos caminhos que o Senhor que o Senhor me ajuda a preparar. me ajuda a preparar. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por todo o amor por todo o com amor que o Senhor me ama com que o Senhor me ama e vem ao meu encontro e vem ao meu encontro e me salva. e me salva. Amém. Amém. Quero abandonar-me de pé, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Canta, quero abandonar-me Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Faça sua oração de louvor e agradecimento ao Senhor. Agradeça, louva, bendiga pela sua fé, pelo seu progresso espiritual. Agradeça ao Senhor pela alegria de conhecer a palavra de Deus. Agradeça ao Senhor por buscar a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta salvação viva, real, que hoje o Senhor me fez ver, nos fez contemplar. Amém. Amém.